Vice-presidente do Sampaio Corrêa acredita em calendário para 2026. Torcida tricolor, uma parte dela, provoca Ministério Público contra a administração do presidente Sérgio Frota. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Estamos iniciando mais um conteúdo aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito, acione o sininho aí para as notificações, deixa o seu joinha, acione o sininho para você ser notificado, tá bom? Dos conteúdos, da participação do Fala Galera, que ontem foi sensacional. 30 segundos e eu estarei de volta, não sai daí. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com o nosso amigo Mendes. Pois é, torcida, estamos de volta. Quero lembrar que você agora tem que acionar os sininhos, tá bom? Para os nossos conteúdos aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Hoje tem live aqui no canal, mas tem live para o jogo do Sampaio Corrêa Basquete e SESI Araraquara, que vão para o segundo confronto dos playoffs. O Sampaio perdeu o primeiro confronto por 1 ponto de diferença. O jogo está completamente aberto. O Sampaio teve a chance de vencer o jogo e acabou perdendo a última bola, contra-ataque do time do SESI, que foi letal para conseguir então marcar e passar o Sampaio em 1 ponto. Veja como é a dificuldade do jogo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre Sampaio Corrêa e SESI aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador Basquete. E a torcida do Sampaio Corrêa tem esse motivo, porque essas meninas, elas são guerreiras, são demais e vão proporcionar hoje a primeira vitória nesses playoffs para deixar a série empatada em 1-1. Depois são 2 jogos em São Paulo. Se o Sampaio ganhar hoje, provoca 2 jogos em São Paulo, tá? E aí vai para mais o 5º, que pode ser exatamente aqui em São Luís, se houver a necessidade do 5º jogo da nossa ilha mais bonita do mundo. A gente fala daqui a pouquinho aí das meninas do Sampaio Corrêa. Olha, moçada, o tempo é quente, esquenta o tempo. A torcida do Sampaio Corrêa Futebol Clube provocou o Ministério Público contra a administração do presidente Sérgio Frota, elencando vários motivos, fazendo um grande movimento e protocolou, inclusive, no Ministério Público, e está bem exatamente aqui, denúncia do Ministério Público, ao Ministério Público, tá? Sampaio, a torcida do Sampaio fazendo essa denúncia. Na data de hoje, foi formalmente protocolada por meio do sistema eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão, denúncia contra o presidente do Sampaio Corrêa Futebol Clube, Sérgio Barbosa Frota. O documento fundamentado em fatos amplamente divulgados pela imprensa e respaldados por análise detalhada, solicitada a imediata abertura de procedimento investigatório, o afastamento cautelar do dirigente, a nomeação de interventor judicial e a convocação de novas eleições no prazo máximo de 90 dias. Aí o número do protocolo, né, que a gente pode observar, o número do protocolo. Então, aqui está, ó, 45575082-025. Esse é o número do protocolo. A denúncia aponta indícios consistentes de gestão patrimonial lesiva, caracterizada, entre outros pontos, pela venda do Centro de Treinamento José Carlos Macieira, avaliado em mais de 6 milhões de reais, sem aprovação ou deliberação efetiva do Conselho Deliberativo e sem transparência quanto ao destino dos valores obtidos. O documento também destaca a ausência de prestação de contas públicas e relatórios financeiros auditados, bem como a concentração indevida de poder por meio de alterações estatutárias que restringiram a participação democrática dos conselheiros. O pedido ressalta que tais condutas afrontam dispositivos constitucionais
e legais, como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Torcedor, além de configurarem possível ilícito civil e penal por omissão de transparência e prestação de contas. Entre as medidas solicitadas ao Ministério Público estão: 1. A instauração imediata de investigação para apurar responsabilidades administrativas, civis e criminais. 2. O afastamento imediato do presidente para impedir a continuidade de atos lesivos. 3. A nomeação de interventor judicial para garantir lisura, transparência e auditoria integral da gestão. Este ato representa não apenas a defesa do patrimônio material e imaterial do Sampaio Corrêa Futebol Clube, mas também a salvaguarda de um símbolo cultural e esportivo do Maranhão, que pertence, antes de tudo, à sua torcida e ao povo maranhense. Resgata a Bolívia Querida, movimento pelo Sampaio Corrêa, livre, transparente e do povo, né? Então a torcida do Sampaio Corrêa protocolou lá junto ao Ministério Público, ou seja, provocou o Ministério Público para abrir investigação contra a administração do presidente Sérgio Barbosa Frota. É lamentável profundamente que o futebol do Maranhão esteja nessa situação. Já temos o problema da federação. A Federação do Maranhão está sob intervenção. Deve ter novas eleições. O presidente Antônio Américo deve recorrer de qualquer decisão. Ele diz que aceita, mas não concorda com o que está acontecendo hoje. Segundo ele, não há nenhuma ingestão ou nenhuma fraude ou nenhum atos obscuros dentro da administração da federação, não há ilicitude. Portanto, ele só aguarda o desempenho da auditora, da interventora, para então tomar as providências necessárias. Eu sei que esse caso ainda vai render bastante. Esse caso ainda vai até, quem sabe, no STJD ou até mesmo na Justiça Comum, no Superior Tribunal Federal. Pode esperar que esses capítulos, ou esse capítulo não terminou ainda, ou essa novela está só começando lá na FMF. E aqui no Sampaio Corrêa, vamos ver o que é que virá pela frente aí. O que nós sabemos é aquilo, o que eu sei é aquilo que você sabe, o que o presidente do Sampaio Corrêa falou, a maquete que foi apresentada do novo CT, que é preciso se resgatar o Sampaio com CT de qualidade, sem recursos e sem dinheiro, segundo o presidente. Era preciso vender uma parte do patrimônio muito grande, segundo ele, do Sampaio Corrêa, que já sofreu inclusive invasão no passado, que se não fosse o governador na época, Flávio Dino, tê-lo ajudado, o Sampaio perderia o seu terreno para a invasão. Então achou por bem também fazer uma negociação para que tivesse um CT mais moderno. Mas agora quem tem que explicar tudo isso na verdade, o presidente do Sampaio Corrêa. Eu estou falando aquilo que eu ouvi, que eu assisti, que você também, que é torcedor do Sampaio Corrêa abnegado, você que é um torcedor ferrenho, um torcedor apaixonado, você também viu as explicações. Claro que tudo isto acabou se agravando com o Sampaio perdendo, mais uma vez, a condição de acesso, de subir para a Série C, o Sampaio que vem em queda livre desde a Série B do Campeonato Brasileiro, com os recursos que o time teve e que não fez um bom time, primeiro, para permanecer na Série C, segundo, para pelo menos agora na Série D subir, para tentar resgatar o clube nas divisões nacionais, e hoje o Sampaio Corrêa se encontra sem calendário. Mas será que o Sampaio Corrêa está sem calendário mesmo para 2026? Hoje sim, o Sampaio está sem calendário devido ao movimento dentro de campo. Mas você sabe que a Confederação Brasileira de Futebol está exatamente estudando a possibilidade de 94 clubes para 2026. Quem fala e explica um pouquinho desse assunto para nós aqui é o vice-presidente do Sampaio Corrêa, o advogado Pérez Paz. Vamos ouvir agora o Pérez Paz, vice do Sampaio Corrêa. Sobre a situação do Sampaio Corrêa diante dessa eliminação que sofremos no sábado
do Campeonato Brasileiro Série D. A principal dúvida é se a gente tem possibilidade de ter algum calendário no próximo ano. E sim, existem possibilidades, não é da melhor forma, a melhor forma com certeza seria o acesso para a Série C, que era nosso objetivo, assim como era o objetivo da Portuguesa, assim como o Santa Cruz tenta há muitos anos e vários outros clubes tradicionais. A Série D é muito cruel, infelizmente nós não conseguimos esse objetivo. Mas é possível por dois caminhos. É possível pelo caminho do acesso de dois clubes, Imperatriz e MAC, para a Série C. Por diversos anos o Sampaio Corrêa colaborou com o calendário de outros clubes e não seria demérito nenhum que a gente conseguisse uma vaga através deste caminho. E um segundo caminho é a possibilidade de aumento de clubes para a Série D do próximo ano. É uma proposta concreta que foi apresentada pelos clubes da Série D na reunião com a CBF, e a própria CBF hoje mesmo divulgou uma informação de que nos próximos 60 dias vai divulgar um calendário diferente para o futebol nacional em 2026. Essa proposta de aumento de clubes aumentaria para 94 clubes, e os 32 clubes que chegaram na fase de mata-mata garantiriam vaga para o próximo ano. Então, se essa proposta for concretizada, e acreditamos que há chance disso acontecer, o Sampaio Corrêa tem calendário para o próximo ano. Então, neste momento, nós temos que aguardar essas duas possibilidades para saber se efetivamente nós teremos esse calendário nacional no ano de 2026 ou se não, se realmente não haverá. Então tá aí o Pérez Paz, ele que utilizou suas redes sociais para exatamente se pronunciar, foi o único dirigente que se pronunciou até agora, após a eliminação do Sampaio da Série D do Campeonato Brasileiro. E existem então essas duas possibilidades, viu, meu amigo Mendes, meu amigo Francisco, grande abraço aí em Tutóia. Então são essas as possibilidades que o Sampaio Corrêa tem, e o movimento é muito forte, porque já tivemos essa reunião na Confederação Brasileira de Futebol, e aí a proposta seria de uma Série E para ser criada. Como essa Série E parece que não vai sair ainda este ano, há também a proposta para o ano que vem, como disse o Pérez Paz, 94 clubes, aí o Sampaio entre os 32 estaria, obviamente, inserido nesse contexto. Agora, então, vai se fortalecer muito mais, porque você tem gigantes lá. Você tem a Portuguesa, você tem o Joinville, você tem o Sergipe e você tem o Sampaio Corrêa, que eu diria até prematuramente eliminados da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ficar na torcida. Primeiramente, Maranhão e Imperatriz subirem, porque isso para o futebol do Maranhão seria sensacional. E depois, então, que venha esses 94 clubes para a disputa aí da Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. Só assim o Sampaio Corrêa teria o seu calendário. E como explicou já o Pérez Paz, também passando aí pela Copa do Nordeste, se houver também essa possibilidade de ranking, né, da Confederação Brasileira de Futebol. Então é isso, minha torcida. Hoje tem Sampaio Corrêa Basquete, a Bolívia querida. Hoje as meninas entrando em campo perderam o jogo para o SESI. O primeiro jogo dos playoffs, o segundo será aqui em São Luís, hoje à noite. E depois teremos, se houver necessidade de até um quarto jogo, né, dependendo muito desse jogo de hoje. Se houver um quinto jogo, o quinto jogo será aqui em São Luís do Maranhão. O certo é que depois desse confronto de hoje, o Sampaio Corrêa vai viajar. Se o Sampaio vencer o confronto, o Sampaio Corrêa empata a série em 1-1 e espera triunfar também em São Paulo para que tenha até o quinto jogo, quem sabe ou não, né? Dependendo muito da performance do Sampaio Corrêa, se vai surpreender o adversário aqui e também lá, né? Mas qualquer coisa, pode-se ter até o quinto jogo, né? Se houver aí um equilíbrio muito grande, como é equilibrado o jogo entre SESI e Sampaio Corrêa, desse último jogo ser no estádio ou no ginásio Castelinho, o ginásio Georgiana Flieger, aqui em São Luís do Maranhão. As meninas estão se preparando, firmes, fortes, e esperam contar com o apoio da torcida, a torcida do Sampaio Corrêa, para esse confronto que é importante, como compareceu. É óbvio que o torcedor do Sampaio Corrêa não vai jogar a toalha, espera que as meninas
que estão aí no trabalho de aquecimento, né, estão trabalhando, esperam que as meninas do Sampaio Corrêa hoje possam não desperdiçar as oportunidades, porque se desperdiçarem a oportunidade, como foi desperdiçado a última bola, e aí o time adversário foi lá e conseguiu marcar, e aí só sobraram segundinhos para acabar o jogo. Então realmente complicou a situação do Sampaio Corrêa. Vamos acreditar aí nessa moçada. Em relação ao calendário, a CBF já divulgou as datas e horários para os jogos que serão neste fim de semana. Jogos de ida da Série D do Campeonato Brasileiro. Atenção, moçada. Neste sábado, times que jogam no sábado e no domingo também. A surpresa foi o Imperatriz jogar no domingo, ao invés de jogar no sábado. Será que o Imperatriz quer aprontar com calor para cima do América? Mas o clima é praticamente o mesmo, Natal, São Luís, né? Seguinte, a não ser que a CBF tenha marcado e o Imperatriz vá pedir ainda que o jogo seja no sábado, porque eles gostam de jogar lá mesmo no sábado. Mas os jogos estão marcados para domingo. Jogos de ida, sábado. Maranhão Atlético jogando no Castelão contra o Central às 16 horas. Maranhão joga no sábado e sábado foi mantido para o Maranhão. Manauara e Asa, no Ismael Benigno em Manaus às 16 horas, também sábado. Ceilândia e Barra, no Abadião, em Ceilândia, 16 horas. 17 horas, Rio Branco e Internacional de Limeira, no Kleber Andrade, em Cariacica. Os jogos do domingo. Imperatriz e América de Natal, no Frei Epifânio da Abadia, às 16 horas. Goiatuba e Aparecidense, no Divino Garcia, em Goiatuba, às 16 horas. 18 horas, Cianorte, misto, no Albino Turbay, em Cianorte, no Paraná. Na segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, Santa Cruz e Altos, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Melhor para o Altos, que seja lá no São Lourenço da Mata, um pouco mais distante, na região metropolitana de Recife. Jogos de volta no sábado, às 16 horas, Aparecidense e Goiatuba, no Aníbal de Toledo. Inter de Limeira e Rio Branco, 16 horas, no Major Levi Sobrinho, lá em Limeira. Barra e Ceilândia, 16 horas, na Arena da Barra, em Itajaí. 18 horas, Asa de Arapiraca e Manauara, no Coaraci Fonseca, em Arapiraca. 18 horas, Misto e Cianorte, Cianorte do Paraná, no Presidente Dutra, lá em Cuiabá. No domingo, Central e Maranhão Atlético no Lacerdão, em Caruaru, América de Natal e Imperatriz na Arena das Dunas, em Natal, e às 18 horas, Altos do Piauí e Santa Cruz de Recife no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Esses são jogos com datas e horários já programados pela Confederação Brasileira de Futebol. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Olha, acione o sininho aí para ser notificado dos nossos conteúdos. Hoje ainda temos mais um conteúdo falando dos treinamentos, preparativos, conhecendo um pouco mais dos adversários de Maranhão Atlético Clube e Imperatriz para os próximos jogos, o próximo mata-mata, aí você participando. E teremos mais ainda o Fala Galera, portanto é importante você deixar a sua mensagem e a sua mensagem de áudio. Eu só quero dar aqui uma informação para o torcedor, que ontem não tivemos o áudio da galera, porque tivemos um probleminha na saída aqui do nosso equipamento, saída de áudio, tá? O som não funcionou, por isso a gente não trouxe a opinião, os comentários do torcedor, que pode ser hoje, ele pode mandar. Você pode mandar aí seu comentário através do nosso WhatsApp, 98981769039, e tá garantidão. Alô, Cheguinha Diniz, alô, Miguel em Goiânia, alô, nosso amigo Robson, governador Valadares, Carlinhos, lá em São Paulo, e a galera espalhada em todo o Brasil, Pimentel, lá em Belém do Pará, Francisco em Tutóia, JR, alô moçada, pode vir, pode fazer a conexão, o canal aqui é de vocês, Isaac, toda essa moçada que interage sempre com a gente, Felipe, lá da Vila Embratel também, o Neto aqui da Maiobinha, alô galera, um grande abraço de coração, inscreva-se no nosso canal, estamos quase chegando a 14 mil inscritos, o canal tem quase 5 milhões de visualizações, meu Deus do céu, muita gente, 5 milhões é quase esse estado todo, né, então venha aqui para o canal Les Costa Narrador e fortaleça o canal. Grande abraço, fique com Deus e a gente se reencontra aqui daqui a pouquinho. Acione o sininho aí para ser notificado. Tchau, tchau. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio
Entrada do Quatrack próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatrack próximo ao sinal. Fale com Mendes.